Oi, gente. Boa tarde. Olha, bem-vindos e bem-vindas de volta aqui na live. O que tá acontecendo, gente? Tá caindo essa live e eu não sei por quê. Nunca tinha acontecido. Eu botei agora no 4G, o sinal tá bom no 4G, tá super forte. Eu devia ter botado aqui nos dados do celular desde o início, mas enfim, não botei. Eu vou chamar o Marco Pucci de novo e para ele falar, para ele continuar falando, né, sobre esse momento e sobre o ano que vem. A gente está aqui falando de numerologia com Marco Pucci, que é um numerólogo assim que lê mapa numerológico há décadas, que acompanha a vida das pessoas há décadas, que há 4, 5 anos fez um mapa numerológico meu, que me abriu todas as autopermissões internas para eu trilhar novos caminhos. Até hoje eu colho os frutos dessa primeira consulta que eu fiz com o Marco, onde eu também mudei a grafia do meu nome, coloquei o Y. Isso tem a ver com a minha história de vida, né? Com a minha energia. Cada pessoa tem sua própria vibração. E a gente fez aqui 2 conversas incríveis. Quem estava presente pôde ter esse benefício, né? Esse contato, esse conhecimento com o que a gente estava conversando. Mas, infelizmente, caíram. A conversa foi cortada e eu não consegui salvar. Então, eu vou chamar aqui o Marco, porque a gente estava falando desse momento, né, desse ano. Acho que isso é importante. Vou deixar o Marco bem à vontade para ver quanto tempo a gente consegue ainda ficar aqui. Que coisa, gente. Para beneficiar quem estava aqui na presença dessa live. Porque quem ficou na confiança que ia escutar depois, já era. Marquito! Sabe o que é? É muita energia junto. Gente, é isso! A minha vibração aqui tá lá em cima. Então, assim, Marco estava falando desse ano que a gente está vivendo, e eu estava lembrando, Marco, que quando eu estava entrando no meu ano 5 e eu fui me consultar com você, a gente foi fazer o meu mapa, você falou, Ingra, o ano 5 você sempre vai sair completamente transformado de como você entrou. Então, assim, não existe você entrar no ano 5 e sair a mesma coisa. É revolução, como você estava falando. Então, eu vou te passar de novo a palavra. Mais uma vez, eu agradeço a sua generosidade de estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Mais uma vez, eu falo que toda consulta com o Marco, eu fico com muita vontade de compartilhar com todos, porque é conhecimento importante para nos ajudar a fluir na vida. Não existe número bom, número ruim, existe número que não foi bem compreendido. E é isso que a gente está atravessando agora. O número 5, que é um número de instabilidade, de revolução. Eu já vi também ele ser associado à carta da torre no tarô, que é de destruição para ter uma reconstrução. Então, o Marco estava falando desse ano que a gente está vivendo. Eu vou te pedir, Marco, se você puder retomar assim. Enfim, fique à vontade. Obrigado, Ingra. Obrigado mesmo. E vou tentar fazer um resuminho, porque assim fica mais fácil para você e para todo mundo, né? Então, o que eu estava dizendo é que os anos, eles não acontecem por acaso. Os acontecimentos. Eu sempre, quando falo de um ano, eu vou lá atrás para ir acompanhando os acontecimentos do ano, para entender o que vai acontecer também no outro ano, que não é por acaso, né? Então, são consequências que vêm ali, as quais nós temos que lidar. Por quê? Porque elas vêm já de trás, né? Então, você vai fazer a leitura do ano 1, do ano 2, do ano 3, do ano 4, do ano 5, e você, logicamente, você pode ter uma ideia, dependendo dos acontecimentos, de como vai se comportar esse 5, de uma forma mais forte ou menos forte. Mas eu estava dizendo que eu vejo o ano de 2020 como um 4 revolucionário e ressuscitador, onde era muito forte, onde tinham pontos críticos que iriam acontecer, onde tomadas de decisões, incertezas
e ansiedades dominariam o período. Então, isso é o 4, né? Então, eu digo que no 4, a Apple mandou uma atualização para o seu iPhone. E você tem que aceitar, ponto final. E nesse ano, a atualização está rodando, decorrente daquilo que aconteceu no 4. Então, logicamente, que a atualização depende de quão a humanidade vinha até o ano 3. Né? Então, daí não é para reclamar. Porque as pessoas reclamam, mas essas coisas já vêm se delineando. Existe uma história desse acontecimento, né, específico. Né? Então, não é, ai, que azar. Não. Olha bem o que já vinha acontecendo nos anos anteriores. Então, a humanidade não acorda, então ela manda atualização e tem que fazer. Então, a instabilidade é a dona do 5. Então, nós estamos pescando em alto mar, nós temos que nos equilibrar no barco, a primeira coisa. E depois, vamos ter que pescar o que tem. Então, tem peixe, tem camarão, tem baleia, tem... O que tem? Não sei. Vai pescando e vai pescando. E, logicamente, no ano 6, você vai estar mais apto a pescar em alto mar, porque você saiu da canoinha no laguinho. Porque saiu da canoinha. Então, não tem como voltar para a canoinha. Porque também, o que é legal, é que o 5, ele rejuvenesce você. Ele faz você se aventurar. Ele força você... Quantas clientes minhas que eu já tinha há anos falavam, olha, eu faço consulta no mundo inteiro, eu atendo pelo Skype, eu atendo pelo Zoom. Ai, não, é na mesma coisa, porque não adianta a energia e tal. Falei, olha, o mundo quântico explica que você pode estar na China e a energia está ali, minha filha. Você precisa estar com a cara da pessoa na sua frente para não sei falar o quê para aquela pessoa que só ela está na sua frente que vai dar. Não. O contato existe sem espaço, sem tempo, sem nada. Isso é uma coisa que hoje em dia é clara para a gente, né? Então, o que elas foram obrigadas, né, com a pandemia, a começar a atender psicólogos também e tal. Então, isso forçou uma aventura nova na vida que, se não acontece nada, as pessoas continuam resistência a evoluir, ela cria uma vontade muito grande de assegurar tudo como está. Né? E daí fica aquela coisa, aquela senhorinha, loirinha, que vai no cabeleireiro, ela tem 70 anos, ela ainda vai com a bolsinha da Chanel, com a douradinha, com o anelzinho, o cabelinho loiro, o Chanelzinho, o sapatinho combinando. Não dava para cortar o cabelo um pouquinho mais moderninha, colocar umas roupas mais legais, que tem tanta gente, tantos design de moda hoje em dia bacana. Não, ela continua batendo tradição, família, propriedade. Então, o 5, ele destrói isso aí. Porque mesmo que nós tenhamos esperanças de que as coisas vão voltar ao normal em 2022, é muito interessante, porque nunca nós tivemos uma vida normal. Então, não vai ter normal nenhum. Vai ser uma nova vida. Com todos e não tem como voltar, né, Marco? Porque nós estamos transformados. Sim. A gente mudou, porque assim, não tem como não mudar. Assim, bom. Né? Isso que você está falando, nossa, eu acho muito significativo, porque eu percebo como se a gente estivesse mesmo num casulo de lagarta para virar borboleta. Então, assim, a pressão é muito grande, a gente foi obrigado a olhar para dentro. Assim, e não tem para onde fugir. Mesmo, sabe, assim, não tem para onde fugir. É você com você mesmo. Então, a gente está transformado e a gente só vai ter noção disso quando passar esse momento de pandemia. Não sei se você concorda. Sim, sim. Mas mesmo passando, isso não é uma coisa assim, pum, pronto, acabou. Não. Esse passar também não vai ser tão rápido. Porque sim, é toda uma nova acomodação de circunstâncias as quais estão aí. Então, o que eu acho que vai acontecer é amenizar num primeiro momento, né? E não passar, né? Coisa que está acontecendo, infelizmente. Já tem alguns lugares que tem um novo vírus lá e que está... Enfim,
Então, nós estamos amenizando, nós estamos melhores do que nós estávamos naquele inferno que foi no começo do ano passado, né? Mas agora, a gente tem que entender que o que nós vamos ter que fazer a gente vai ter que rodar a atualização. Porque não dá para pegar e sair na rua. Bem, agora já posso sair na rua sem máscara, vou naquele restaurante que eu comia todo dia. Fechou. Não existe mais. Aquele mundo que eu vivia não existe mais. E nisso, você transporta isso para coisas muito mais íntimas, né? Casais, filhos com os pais dentro de casa, acontecimentos que se desdobraram em 1000 facetas que jamais iriam se desdobrar numa ocasião de normalidade. E como é que você vai fazer isso voltar para trás? Da mesma forma que tem casais que não se davam e começaram a se dar muito melhor, os filhos começaram a conviver e estão mais unidos, tem pessoas que se distanciaram totalmente, falaram, Deus me livre, eu não quero essa vida. Então, mas provoca reação intimamente. Para a pessoa ficar sozinha. Porque isso, Marco, essas diferenças que você está trazendo, eu acho que tem a ver com a pessoa se entregar para a mudança, né? E olhar para a verdade, arrancar as máscaras, olhar para a cara da verdade, entender, o casamento não tá bom, vamos transformar, a gente não quer transformar, vamos separar. Assim, encarar a verdade, né? Eu acho que tem a ver com isso. Então, assim, quando a pessoa olha para o que realmente está acontecendo, né? E esse momento nos obrigou a olhar para as relações, porque não tem mais distração, não tem mais fuga. Quando a pessoa olha e faz a transformação e se permite transformar, aí a coisa pode até ficar melhor, que é isso que você está falando. O ano 5 pode ser terrível, mas pode ser maravilhoso. Que a pessoa se permitir uma reinvenção, um renascimento, né? Então, Ingra, isso é um fato, né? Quer dizer, não tem como a gente não avançar dentro do que a vida nos coloca, né? Então, é um crescimento. Agora, eu sempre digo que a evolução, ela exige, né, Ingra? E você veja, e a humanidade, eu falo que assim, eu acho bonitinho o filme da Cinderela, né? Ela deixa o sapatinho lá, daí alguém acha, o príncipe acha, vai procurar quem é do sapatinho, daí ela chora, a megera lá briga com ela, esconde, daí ela casa com o príncipe. Isso é maravilhoso. Mas a gente tem que começar a entender que a gente tem que falar assim, olha, minha filha, você gosta dele? Pega o sapatinho, já vai direto dar um beijo nele na frente de todo mundo. Assim a megera, o príncipe, a rainha, todo mundo já fica sabendo, já resolve o negócio ali na hora. E nós vivemos numa sociedade cinderélica, né? Porque a gente quer se divertir muito, quer fazer muita coisa, quer ir fazer, quer viajar muito, quer estar com muita gente, quer falar muito, quer tirar muito. Mas quando você tem uma necessidade extrema dessa exposição e dessa frequência de diversões, já é uma vida cinderélica, porque você tem que ter coisas mais profundas para ocupar o seu tempo. E não só a diversão o externo e nunca o dentro, né? E a pandemia, ela veio você, de repente, obrigar você a ver uma série, ou ler um livro, ou pensar na vida, ou fazer um yoga, ou que você, de repente, foi buscar, justamente pelas sensações e medo que isso proporciona. Porque quando você diz assim, aos 5 a gente tem que se jogar na vida, né? E aproveitar esse movimento. Mas as pessoas, por que elas não aproveitam o movimento? Pelo medo. Então, o medo impede, né? E o medo, o que é? Falta de evolução, né? Quanto mais medo você tem mais dificuldade de evoluir, porque você vai ficar mais fechado, você não vai estar aberta e você vai estar suscetível a qualquer coisa que aconteça de ruim na sua vida. E a pessoa que está evoluindo, ela se joga na vida, né? Ela tem coragem de fazer uma mudança de profissão, uma mudança de casamento, uma mudança de cidade. E ela larga as coisas que, para a maioria, podem ser vitais, né? Então, eu acho o importante disso colocar que a nossa evolução dá trabalho.
Enquanto nós não decidirmos, né, trabalhar pela evolução, a gente vai ter muitas atualizações da Apple forçadas. Porque a nossa, o nosso, pelo que a gente percebe no movimento da nossa vida na Terra, nos milênios que a gente está aqui e tal, a ordem é evoluir. Não dá para voltar para trás, né? E se não for por amor, né, por entrega e confiança, Sim. vai ser pela dor, né? Ou vai por Exatamente. amor ou vai pela dor. Então, eu percebo que a resistência, muitas vezes, é um ego mesmo, assim, com medo, né? Eu nem estou aqui julgando ou condenando isso, mas chamando a atenção para que a gente possa refletir sobre essa postura de não querer a mudança, né? De estar com medo, porque tem um plano maior, isso também é fácil de ser observado, né, Marco? Assim, tem um plano maior, gente. É esse mistério que o Marco fala, que o Marco tem essa humildade de estar sempre a serviço através da numerologia e reconhecer que tem uma regência muito inteligente por trás de tudo. E quem somos nós para compreender essa regência na sua dimensão? É muito maior que a gente. Então, o que é que eu vejo muito também nas constelações, e é o tipo de força que a gente ordena, a força da vida e do amor que vem da nossa ancestralidade, é a gente se colocar no fluxo dessa força. Eu percebo que a numerologia traz isso. Qual é a sua força? Qual é a sua vibração genuína, essencial, potencial? Então, se coloca nessa força maior. Não nada contra a correnteza, né? Então, assim, eu percebo que por não conhecer a nossa natureza e por não conhecer as leis que regem o universo, e os números são leis que regem o universo, a gente vai contra a correnteza. Mas mesmo que a gente não conheça, a lei está agindo sobre a gente. É como a lei da gravidade. A pessoa não precisa acreditar na gravidade. Pode se atirar do 8º andar que ela vai conhecer a lei da gravidade. Então, assim, essas leis que nos regem estão atuando na nossa vida o tempo inteiro. E aí, cada palavra que você fala aqui, Marco, ecoa com muita verdade. Porque dentro disso que você está falando, que são os significados do número 5, essa revolução, essa morte e renascimento, que a gente tem que se entregar, quando você fala isso ressoa como verdade, porque a gente está vivendo isso, né? Então, assim, não tem jeito, só tem uma saída, morre e renasce, né? É a águia trocando o bico, assim, eu até te falei, né? Nesse momento que eu estou me aproximando do meu aniversário, em 21 de setembro, eu falei, nossa, eu estou me sentindo um pouco assim como a águia, trocando as penas, trocando o bico. E tem essa transição, né? Eu acho, Marco, que você quiser falar um pouquinho sobre essa transição de ano, que você me fala muito nas nossas consultas pessoais, né? Que é o momento que uma estação climática está mudando. Isso também é uma lei da natureza, não precisa a pessoa acreditar. É assim, ponto. Então, existem as estações e existe a transição de uma estação para outra. Então, a gente agora vai começar a entrar coletivamente na transição de um ano 5 para um ano 6, né? Então, se você quiser falar sobre isso, vai ser bom. Obrigado. É interessante, porque a transição, que as pessoas vão dizer assim, é o inferno astral do ano universal, né? O ano universal é aquele que você está com a temperatura lá fora. Então, eu fui observando, né? E fui notando, por experiência própria, por acontecimentos que aconteceram no meu mapa e que eu esperava para depois. E eu comecei a perceber que os anos, eles têm essa junção, esse rabinho que eu chamo, né? De, por exemplo, ano pessoal, 2 meses e meio antes, 2 meses e meio depois. Com o verão, você vai entrar em dezembro, mas você já começa a sentir calorzinho no final de outubro. Então, quando essas energias se juntam, você tem que já saber a que vem e a que você está deixando. E elas vão interagindo. E se você tiver essa consciência, é como você passar do verão para o outono. Você está no final do outono, você leva um casaquinho quando sai à noite, porque pode fazer um friozinho, porque é verão, mas o outono já está chegando. Assim como no outono,
você não guarde no começo do outono todas as roupas de verão, porque você também vai usar uma roupinha de verão no outono, no começo do outono, né? Então, essa percepção, é como você disse, essas coisas existem, as fases do ano, tudo isso, a lua, né? Então, existe, né? Mas é que nós somos não educados, digamos assim, a observar as coisas mais importantes, né? E a gente tem um ego e uma petulância na vida, a qual é como se tudo viesse nos servir, né? E nós lutamos contra aquilo. Ah, detesto calor, detesto frio, detesto não ser chuva, detesto... Meu filha, você pode detestar, mas olha, foi Deus quem fez. Se ele fez chuva é porque você tem que se molhar. Pronto, final. Ou põe um guarda-chuva, ou pega uma capa, mas não adianta ficar reclamando, porque você não entendeu que você é muito mais forte que você. Ou você vai brincar de Cinderela há quanto tempo? Com sapatinho. Então, as pessoas elas não percebem essas coisas. Por quê? No momento que elas percebem isso, elas se tornam pequenininhas, né? Mas aí é que elas se tornam grandes, né? Porque aí é que elas se encaixam no movimento de vida muito grande, ao qual elas estão sintonizadas. E antes elas estão desconectadas. E por mais que elas ganhem dinheiro, por mais que elas sejam, por mais que elas tirem diplomas, por mais que elas sejam bonitas, estão desconectadas. E basta uma coisinha assim para desarranjar a vida inteira, né? Então, a vida é uma coisa tão inexplicável, mas tão grande, e é uma pena que nós não sejamos educados já com uma constelação familiar, como a numerologia, não interessa se é o tarô, se é uma vidente, não interessa. As pessoas têm poder de, né, se bem usado, todas essas sensibilidades, elas vêm só beneficiar as pessoas que se favorecem disso tudo, não é? Porque no momento que você é humilde de entender que você está aqui dentro de uma lei maior, você aceita aprender, a escutar e a melhorar seu grau de cotidiano para um grau mais alto. E quando você dá esse pulo, é um avião que está voando mais alto. Então, ele tem menos turbulência, evidente. Porque a vida está em outro grau. Aquelas coisas já não fazem parte mais da sua vida. Aquelas nuvens, aquela turbulência, né? E o ser humano, ele enfia o avião no cumulonimbus. Ele vai lá, ele faz questão de falar que o avião pode passar naquela nuvem preta. Ele enfrenta. Ele acha que ele é poderoso, né? Então, essa falta de humildade acarreta, logicamente, atualizações da Apple mais difíceis, né? Não tem como você viver como uma Cinderela e viver uma realidade. Você tem que entender que você faz uma Cinderela, você cria uma Cinderela nova, né? Então, existe todo um contexto de achar legal o filme da Cinderela, mas agora já deu, né? Agora nós temos outros os poderes, outros aprendizados, já podemos pegar o sapatinho e ir lá direto no bairro. E pronto. Porque ela se conhece, ela sabe que ela merece dar um beijinho no príncipe, né? Sim. Então, e a toda a sociedade não tem essa visão, né? Nem dos filhos, né? Você falou no começo, na outra live que nós perdemos, né? Essa é a terceira live que a gente faz. Vamos ver se a gente fecha logo para não perder essa. Então, na outra live, você falou da alma soberana, né? Então, a alma, logicamente, é a primeira coisa que os pais têm que respeitar numa criança. Porque senão, o que vai acontecer? Eles vão querer moldar aquela alma. E daí já é um frustrado para frente, né? Porque pode até agradar a família, agradar a sociedade, agradar os pais e ser uma cópia da mamãe. Mas é cópia. E cópia, você sabe, né? Já não é original, né? Então, você falou muito bem. A alma, né? Aquela centelha divina, aquela coisa que é isso que tem que ser respeitado para que haja uma evolução, para que aquele ser humano possa entender que o papel dele é evoluir e não agradar mamãe e papai, nem a sociedade, nem ser igual a papai, igual a mamãe.
né? Isso traz, né, Marco, um sentimento assim de autorrealização, traz paz, assim, eu diria que a melhor palavra é paz, assim, porque no meu primeiro livro eu falo justamente de como eu estava fazendo sucesso, né, aos Sim. olhos da sociedade, mas eu não me sentia realizada, não me sentia bela, não me sentia talentosa, não me sentia nada daquilo, né? Era, assim, era uma coisa que os outros achavam tudo aquilo, mas eu, dentro de mim, não vibrava essa autorrealização. E hoje, claro, tem a maturidade também, mas tem uma entrega, né, a essas leis que me regem e uma entrega e compreensão da minha própria natureza que eu me sinto muito realizada porque eu uma hora estou atuando, outra hora eu estou conduzindo constelação familiar, que é uma coisa que me dá assim, um sentimento profundo de serviço, né? É quase como uma moeda de troca que eu tenho com o universo, que é, poxa vida, eu recebo tanto da vida, como é que eu posso retribuir um pouco, né? Essa é uma das 3 leis do amor, que é o equilíbrio da troca. Então, assim, a Sim. gente só pode ter uma relação viva, intensa, pulsante com uma pessoa ou com a vida quando tem um equilíbrio dessa troca, né? Então, hoje, essas compreensões e a compreensão da minha própria natureza me traz muita tranquilidade, assim. As ansiedades são novas ansiedades, não são aquelas ansiedades que eu tinha na vida jovem, né? Na adolescência. Então, mas são novos desafios. Eu percebo que isso é uma mostra de que, de alguma maneira, eu estou me permitindo transformar, morrer e renascer, né? Vir novos anseios, novos desafios, novas descobertas. Então, se você quiser falar um pouco sobre esse ano que vem para a gente, fique tranquilo, eu acho que agora não vai mais cair, a gente também não vai ficar muito tempo aqui falando, mas aqui no 4G o sinal tá ótimo, então acho que não Aham. vai ter problema de queda, não. Eu também, desde o começo, estou no 4G para ter o medo da internet, que infelizmente. Então, o ano 2022 é o 6. O 6 é o ano do cachorrinho, né? Então, é um ano, se for positivo, eu digo assim, cachorro que lambe come. Agora, se for negativo, cachorro que avança, late, morde, fica preso no quintal sozinho. Então, vendo o que acontece agora, eu falo, espero que as pessoas realmente consigam amenizar, lamber, harmonizar, pacificar no ano 6. Porque é essa a ordem do 6, da mesma forma que o 5. Senão vão ter litígios, brigas, rompimentos, afastamentos, enfim, porque o 6 daí é o cachorro pitbull. E daí vai para o pior dos 6, né? Eu digo que o 6 é a supermama. Ela faz a macarronada, faz a sobremesa, mas a nora dela não come macarrão. Não adianta falar, olha, não tem glúten, você não vai engordar, porque a minha nona morreu com 200 anos magrinha. Ela não quer comer macarrão. Então, ela é a esposa do seu filho. Quer o seu filhinho no macarrão? Faz uma saladinha de alface para ela ficar quieta. Pronto. Assim tudo dá certo. E daí a nora, o filho vai falar, nossa, minha mãe ama você, porque para mim nunca fez uma saladinha de alface dessa. Pronto. E ela vai ter que comer no domingão da sogra. E a sogra, muito perspicaz, consegue contornar e pôr em banho-maria as situações. Então, é um ano onde, se nós formos um país, vamos falar de Brasil, né? Um país equilibrado, a gente vai amenizar as diferenças, a gente vai ir para uma direção positiva para todos e todos se suportar. Eu digo, o 6 é cachorrada. Não adianta você ir lá na rua e querer falar para os cachorros como é que eles têm que fazer. Você também é cachorro. Então, na rua tem vira-lata, tem pitbull, tem Weimaraner, tem pulga, tem carrapato. Você não pode chegar, você também, um cachorrinho, e dizer como é que os outros cachorros têm que se comportar. Vão tocar você de lá. Então, no ano 6, é o aprendizado do cachorro que sai da casa dele, a vida abre o portãozinho. E ele vai ter que se misturar lá com a cachorrada.
e cachorrada é cachorrada. E ponto final. Então, se nós tivermos essa vontade de harmonizar, pacificar e conviver na macarronada, vai ser um almoço de domingo delicioso. E daqui a pouco pode ser que a nora coma mais macarrão que a sogra. Mas a sogra não impôs a macarronada, entende? Então, a chave do ano 6 é a harmonia de tudo que vem instável e bagunçado e nervoso do outro ano. É ali que apazigua. É ali que se juntam. É ali que se formam máfias. É ali que o convívio é a pauta. Harmonioso, em paz, que seria a chave do ano. Tomara. Né? Sim, arrumar um pouco a casa, né? Depois desse vendaval, desse furacão, Exatamente. a gente consegue ver o que é que saiu do lugar, como é que eu ajeito. É isso que você me fala, me traz esse sentimento de também olhar ao lado do outro, né? Eu tenho vivido experiências recentes de conciliação, onde eu saí de uma posição que eu tinha para olhar qual era o objetivo maior, o que que eu mais queria, né? Naquela história. No fundo, eu queria a reconciliação, né? Não, é aquela história, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Então, eu abri a guarda, sabe? Eu acho que a gente está vivendo cada vez mais a gente está chegando num lugar de baixar as armas e colocar, né? A comunicação não violenta, ela propõe isso. Você coloca o que é que você quer, ouve o que é que o outro quer e agora como é que a gente encontra, né, um denominador comum? Como é que a gente vai conviver com essa cachorrada sem se violentar e sem violentar o outro? Sim, porque isso é então, importante assim, também. se a gente olha essa linha de evolução, não podia ser uma característica melhor. Ou seja, ou você enxerga o outro, ou você vai se morder, vai ser mordido, vai morder, vai entrar em briga de cachorro. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Só que, lógico, é muito fácil, né, a gente falar, né? Porque a gente já vem completamente piradinho de sempre, né? É uma humanidade piradinha, né? Que briga, que faz, que quer impor, que é o ego, né? E onde existe isso. Então, a gente não, lógico, isso não é fácil, nunca vai ser fácil, porque justamente as diferenças todas já dizem que são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, não tem um padrão a impor para todos, porque se tem um diferente, já tem que respeitar aquele um diferente. Então, o 6 é essa consciência de amor, cooperação, diplomacia, anfitrião, quente. O 6 é o sinestésico, né? O creminho, o cheirinho da comida, a mesa, tomar um cafezinho sentado na mesa da cozinha e não na sala, todo mundo impertigado. O 6 é naturalidade, o 6, por isso que eu falo que é super mama, né? É onde você se sente à vontade, que você come, você conversa, você fica na mesa, não tem frescura na casa da mãe, né? Então, o 6 é o momento de não ter frescura para viver. E quem for muito metido, quem for, vai ter enfrentamentos sérios. Entende? Isso individual, muito... coletivo, né? Sim, sim. Ai, Marco, gratidão. Quero te agradecer muito. Assim, sabe o que eu acho? O fato das lives ficarem caindo e a gente voltar. Isso para mim tem uma simbologia e um significado, sabe? Que é essa resiliência, né? Que é descobrir qual é a melhor maneira de fazer e aceitar, né? Aceitar o que o universo nos propõe de fora para dentro, né? A gente trabalha muito também essa questão dos acontecimentos da vida, né? Do campo. A gente chama de campo, mas pode ser chamado de Deus. Então, assim, aconteceu uma coisa, né? O que vai fazer a diferença é como a gente se coloca diante daquele acontecimento, né? Eu posso brigar, espernear, me debater,
ou aceitar. E no momento que eu aceito, eu encontro uma solução, eu não me desarmonizo, eu mantenho o meu coração pacificado, encontro uma saída, encontro um caminho. Mas, claro, a gente também encontra um caminho quando tem alguém do outro lado generoso e com vontade também, né, de servir, né, de se colocar a serviço desse encontro. Então, eu agradeço todo mundo que está aqui nos acompanhando. Agradeço você, Marco, por essa paciência, essa generosidade. Imagina. É um prazer enorme. Tá uma delícia. Né? Muito obrigado. Eu vi muitos comentários, assim, até de perguntas e colocações que eu agradeço, mas como já era a terceira vez que a gente entrava na live, eu falei, não dá para ler o que estão perguntando. Vi que na caixinha tinha pessoas perguntando sobre se o Marco atende individual. Claro, isso é o que ele faz mesmo, mas ele também faz muitas lives, né? Que é esse serviço de esclarecer sobre como existe, né, essa regência dos números. Nome é número, nome é vibração, nome é mantra. O mantra vibra na vida, ressoa na vida. Música também é número, é vibração. Então, o universo é uma grande orquestra vibrando. E ou a gente escuta essa música, ou a gente vai assistindo, vendo os sinais do caminho e se colocando no fluxo desse rio maior que nos conduz, ou a gente quebra a cara, né, apanha, leva a mordida da cachorrada. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento mesmo de reconhecer que existe esse plano maior, que existem outras pessoas, que existem outros seres vivos no planeta e que a nossa cegueira, a nossa inconsciência é muito autodestrutiva, né? Ela machuca outras pessoas, mas principalmente machuca a gente mesmo e desperdiça uma existência que é tão preciosa, que é a vida, né? Assim, essa dádiva, essa bênção de estar aqui vivendo esse momento de transformação planetária, né, Marco? Então, assim, Sim. caramba, eu tenho falado assim, meu Deus, a minha alma, ela apostou em mim nesse momento. Assim, ela quis estar aqui, manifestada no planeta Terra, numa transição de era. Ela acreditou que eu ia dar conta, assim. Então, o mínimo que eu posso fazer é dar conta do que eu mesma prometi para mim que eu daria conta, né? Então, essa entrega para se observar e para se deixar transformar, eu acho que é tudo que a gente precisa fazer nesse momento, né? Então, eu quero te agradecer e deixar com você essas últimas palavras. Muita gratidão mesmo. Bem, Ingra, uma delícia, muito obrigado. Gratidão é minha totalmente, lógico, você sabe disso, é uma honra e uma alegria quando você me convidou, então isso não tenho o que falar. O recadinho que eu vou dizer para as pessoas, para elas entenderem esse período, para fechar, é o seguinte: você foi no baile esse ano, está tocando pagode, você detesta pagode. Você tem duas opções, ou você vai dançar o pagode, ou você vai ficar a noite inteira bebendo na mesa sozinha. Agora, se você aceitar dançar o pagode, a pessoa que te tirou para dançar é tão divertida e faladora que depois, quando acabar o baile, você nem lembrou que estava dançando pagode. Daí chega no ano 6 em casa, dorme, gostoso, aproveitou o baile. E, de repente, aquela pessoa pode ser o amor da sua vida. Por quê? Você aceitou fazer uma coisa que você não queria fazer e não gostava. Não como carne. Vai comer o que tem. Come o que tem nesse ano. Daí te vê o que vai fazer no ano que vem. As surpresas que esse baile deu em você. Mas pelo menos você não vai ficar de ressaca a noite inteira sozinho. Então fica em casa, não tivesse vindo para a vida. Uau! Essa perfeito. É a mensagem que eu deixo. Tá bom? Perfeito, Marquito. Muita gratidão. Obrigada, gente, pela presença. Agora eu vou salvar. Graças a Deus, obrigado. A gente insistiu. Todo o meu amor por você, Ingra, tá? Oh, muito obrigado. amigo. Você é uma pessoa que também, na minha vida, assim, nossa, foi tão bom te conhecer. E eu conhecer você de outra forma, né? Porque conhecer você numa novela, num filme é uma coisa. E conhecer você com todo esse conteúdo, com toda também a sua simpatia querida, amável, você é muito educado, uma pessoa ímpar, né? Então, isso para mim também é uma dádiva para mim poder ter feito isso com você, estar, de uma certa forma, participando
um pouquinho assim da sua vida, né? Tá bom? Oh, gratidão, uma honra para mim. O Marco, nossa, atravessou minha história assim, trazendo muitas mudanças. Eu sou muito grata. Então, é isso. É uma gratidão recíproca. Isso é muito maravilhoso, viu? Obrigado, Ingrid. Muito Gratidão, obrigado a amigo. todos, tá bom? Hum, Beijo. beijo. Tchau, tchau.